que a gente pode ter um acidente na largada. Evidentemente que essa questão foi enfocada no briefing, na reunião dos pilotos. Está começando a volta de apresentação para o Grande Prêmio da Europa. Então Williams na primeira fila, Ferrari na segunda, com o Schumacher atrás do pole position e o Rubinho completando a segunda fila. Na terceira fila, as duas McLaren, com o David Coulthard e o Kimi Raikkonen. E na quarta fila, as duas Renault, com o Jarno Trulli e o Jason Button. Ou seja, as equipes de ponta estão largando pela primeira vez nas 8 primeiras posições do grid no ano. Reginaldo Leme, a sua expectativa? Aí a volta de apresentação já. Nós teremos a largada enquanto você confere aí a classificação do campeonato. Schumacher 70, Ralf Montoya 27, Coulthard 26, Rubinho 16. E aí, Reginaldo, a sua expectativa para esta que é a 9ª etapa do Mundial de Fórmula 1? Bom dia, amigo da Globo. Como disse o Luiz Roberto, há um receio dos pilotos em relação a complicações, eventuais complicações nessa largada, em função da nova sequência de curvas de baixa aí, que foi desenhado no circuito de Nürburgring. As duas Ferraris muito bem no warm-up. Isso pode significar alguma coisa. Em compensação, Montoya e Ralf da Williams, os dois que largam na primeira fila, foram dos piores no warm-up. Também pode significar alguma coisa, questão de estratégia. Mas a gente vai ver quando a corrida começar se dá pinta de diferença de estratégias. Chuva, a possibilidade de chuva que se falou ontem, assim, até bastante elevada, agora diminuiu muito. Você vê que o céu está encoberto, mas a possibilidade neste momento é de 20% e a temperatura é de 21%. Na verdade, poderia ser bem mais quente, estar bem mais quente neste segundo dia de verão europeu, e era isso que esperavam os carros, os pilotos que correm com os pneus Michelin. Não aconteceu. 21 graus, uma temperatura normal. Temperatura da pista está em 30, tende a aumentar, é claro, quando os carros começarem a percorrer em alta velocidade. E com essa dificuldade aí que a pista criou agora para ultrapassagens naquele ponto. Mas se acabou de ver um retão onde dá para ultrapassar, quer dizer, não é tão crítico assim, então a gente pode esperar uma grande corrida. Mais uma vez, como disse o Luiz Roberto, pela primeira vez no ano, a gente vê a projeção aí do campeonato mundial, né? Com Williams na primeira fila, Ferrari na segunda, McLaren na terceira e a Renault na quarta. São as 4 grandes equipes. Claro que há uma inversão aí. O Williams está na frente da Ferrari pela primeira vez. Aliás, não é a primeira vez, porque o Montoya já largou na pole 4 vezes. Villeneuve passou fumando nesta volta de apresentação. Pior lugar na carreira do Villeneuve no grid. Ele teve uma desclassificação no Brasil. 19º lugar para o Jacques Villeneuve. Os carros vão se posicionando e nós vamos então para a partida. É sempre aquele momento especial na Fórmula 1, um momento decisivo para qualquer corrida, o momento da partida, da largada. Aí está o colombiano Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, veja, do carro do Ralf. A expectativa da equipe Williams. Primeira fila Williams. O Montoya à direita do seu vídeo. Atrás do Montoya está o Michael Schumacher. Aí o Montoya. E atrás do Ralf está o Rubinho. Na terceira fila as duas McLaren. Do lado direito do seu vídeo ali está o David Coulthard. E do lado esquerdo, o Kimi Raikkonen. Vamos então para a partida. Os carros se posicionam atrás do fim do grid, tudo ok. Pintando agora a primeira luz vermelha. Vamos para a quinta luz vermelha. Quando elas se apagarem, teremos a partida. E agora começa o Grande Prêmio da Europa. Veja como o Montoya vem para cima e consegue ocupar a primeira posição. Schumacher tenta largar bem por fora. Ralf Schumacher continua ali se mantendo. Rubinho vem por dentro, Schumacher por fora. Ralf tenta colocar por fora. Montoya tem a preferência, vai fazer a curva por dentro. Eles quase se tocam. Olha onde vai o Ralf. Montoya vem por dentro agora. Ralf tenta subir a ponta. As duas Ferrari e o Rubinho acabou se dando bem. As duas Jordan também se tocaram. Veja o Rubinho fritando um pouquinho a largada, com muitas mudanças. Rubinho pode estar em segundo agora. Se deu bem nessa confusão entre os dois carros da Williams. Que largada no Grande Prêmio da Europa. Veja aí. Ralf, Rubinho segundo, Montoya, Schumacher, Rubinho larga bem. Montoya em terceiro, Schumacher em quarto. E aí a primeira McLaren, David Coulthard, a primeira McLaren na quinta posição. E aí a tentativa do Ralf passar o Rubinho. Rubinho tem a preferência da curva, sustenta a primeira posição, começa quente. Começa com muita emoção o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1 para você. Rubinho, portanto, se mantém à frente, com o Ralf Schumacher em segundo, Juan Pablo Montoya em terceiro e Michael Schumacher tentando passar o Montoya. Olha o Schumacher, quase se tocam. E olha, pela forma como os carros se comportaram nessa largada, a expectativa é de que o peso seja muito parecido. Claro que isso é uma dedução. Será que eles vão para 2 paradas? Será que eles vão para uma? O Schumacher tentando passar. Parece mais leve, será? Passou, vai-se embora.
Vira do Montoya, Schumacher é o terceiro. Montoya tenta dar o troco, eles quase se tocam. Olha o Schumacher aí, segurando a terceira posição. Coulthard tenta colocar por dentro, mas Montoya sustenta aquela que é a quarta posição. Rubinho líder. Ralf Schumacher segundo, Michael Schumacher terceiro, Juan Pablo Montoya é o quarto. Olha, Luiz Roberto. Diga, Reginaldo. Pelo que eu conheço do Schumacher, para ele fazer isso, tá meio fora da característica dele, é porque ele precisava de qualquer forma, então ele tá leve. E o Rubinho também. Agora o Rubinho, além de estar leve, ele se deu muito bem naquela primeira curva de baixa, em que ele foi bem por dentro, enquanto o Schumacher se preocupou em disputar a posição. Serão 60 voltas do Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. Juan Pablo Montoya, você vê aí o colombiano que largou na pole position. Terceira pole position seguida do Montoya. Veja de novo a largada. Olha como as duas Williams se tocam praticamente. E aí o Montoya que está por fora teve que espalhar. E o Rubinho se deu bem. Mais uma vez para você, olha, o Ralf vem. O Montoya vem por dentro, o Ralf por fora. Olha onde vai o Ralf. Para não tocar, literalmente para não tocar. E o Rubinho se dá muito bem. Olha o Rubinho por dentro. Foi-se embora. Ótima largada de Rubens Barrichello e o toque da Jordan. O Fisichella e Sato, os dois carros da Jordan. E o Sato já foi pro box, já trocou o bico, já tá voltando, já tá na pista. Deu para observar também que quem largou bem foi o Bernoldi, que estava na penúltima posição. E ali, lá na primeira curva, ele já tinha ganho umas 4. É 16º, Reginaldo Leme. O Henrique Bernoldi. 5 posições e agora ganhou mais uma, 15º. E Felipe Massa é 9º. Olha o Felipe Massa aí. O caso do Bernoldi é aquele, né, do Frentzen também. A equipe tão fraca, a equipe não treina, a equipe não desenvolve, a equipe não tem estratégia de classificação. Então os dois largam muito mal. Acabam se dando bem pela experiência e por serem bons pilotos, ali o problema aí da Jordan, serem bons pilotos na corrida, onde o carro fica um pouco mais regular. Mas para quem largou lá atrás é muito trabalho para tentar chegar entre os 10. Reginaldo. Fisichella que está completando a 100ª corrida da carreira. Os dois pilotos da Jordan voltando para a pista. Aí o Rubinho que é o líder. Ralf Schumacher segundo. 1:34.973, a melhor volta na segunda para o Michael Schumacher, que você viu ali. Pressionando. Aí para cima do irmão. O irmão disse ontem após o treino o seguinte: o Michael não vai ter moleza aqui. A Williams encontrou um acerto muito legal. E veja, aquele indício que disse o Reginaldo. O Schumacher está arriscando tudo nesse princípio, nesse começo. Pode estar mais leve. Será que a Williams vai parar uma vez só, como aconteceu no Canadá? Olha o Schumacher. Já bota de lado, tira, vai-se embora. Faz a ultrapassagem em cima do irmão Ralf. Vai-se embora Michael Schumacher. E sempre que os dois se envolvem em ultrapassagens, fica aquela expectativa. Será que o irmão facilita o mais novo para o mais velho? Eu entendo que não. Eu entendo que não. De qualquer forma, aí o indício me parece é que realmente Schumacher pode estar mais leve em relação aos carros da Williams. É aquilo que a gente viu nos treinos de classificação, em que a Ferrari perdeu o rumo, não se encontrou de jeito nenhum e levou um banho da Williams. Então agora, ou ela encontrou o caminho das pedras hoje de manhã, que é muito difícil em meia hora de treino, ou ela está bem mais leve que a Williams. Terceira volta completada, Rubens Barrichello é primeiro, Michael Schumacher é segundo. Ralf Schumacher é terceiro, Montoya é quarto, Coulthard é quinto, Raikkonen é sexto, Button é sétimo, Trulli é o oitavo. Aí Felipe Massa é o nono. Rubens Barrichello 1:34.475, a melhor volta na terceira. A Ferrari voando. A expectativa é enorme. Aí o Jean Todt. A expectativa é muito grande para a estratégia. Você está revendo a ultrapassagem do Michael Schumacher sobre o Ralf. Se a gente tiver uma parada só, aí o momento que ele passou o Montoya. É a primeira ultrapassagem. Arriscando mais do que ele arrisca nos dias de hoje. E a reação aí do Jean Todt. Se for uma parada só, tudo indica que esse pit stop será entre a volta 33 e a volta 38. Para duas paradas, os pits devem começar na volta número 23. Então vale sua atenção daqui a pouco a estratégia das paradas, a tática de corrida, que é um grande barato também na Fórmula 1, em qualquer esporte, né? Veja a diferença do Rubinho para o Michael Schumacher, de 3 segundos e 96 milésimos. Aí as duas Williams, com o Ralf e com o Montoya, e depois as duas McLaren. Você viu que na passagem, na reta,
A diferença era de 3,5. Vejo que vai caindo ainda mais um pouco, olha. 2,8, 2,836. Ralf está a 6,925. Aí quarto Montoya, quinto Coulthard, sexto Raikkonen. 1,33,565. E aí a Renault com o Trulli. Vai lá fora. E tá voltando. Controlou, segurou no braço. E volta para... Olha como fritou legal. E quase bateu no Jason Button, no companheiro de equipe dele que estava à frente, Reginaldo. Exatamente, para evitar o toque de equipe aí. Afinal de contas, eles... Olha, ele passou direto. Afinal de contas, eles não são Jordan. Só Jordan tem direito de bater um no outro. Ontem, na prova da Fórmula 3000, a gente teve vários duelos nesse ponto, porque com essa freada do jeito que ela ficou, é o ponto mais legal de ultrapassagem da pista, né? Só que aí, meu amigo, tem que segurar. 1,33,565, a gente falou há pouco, a confirmação da volta mais rápida na volta de número 4 do Michael Schumacher. Serão 60 voltas do Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. E daqui a pouco, depois das emoções da Fórmula 1, o esporte espetacular. Young, da Minardi, está punido com 10 segundos na largada. Alex Young muito apressadinho na hora da largada. Ele não tem pressa na hora de treinar, se classificar e na corrida, mas na hora de largar ele é apressado. Já que você falou em Fórmula 3000. Fica nervoso, viu, Reginaldo? Fica nervoso. Você falou em Fórmula 3000, vale registrar uma certa reação dos pilotos brasileiros, da equipe brasileira, que chegaram. O Ricardo Sperafico foi segundo, o Antônio Pisoni foi terceiro. Eles que não tiveram carros o primeiro semestre inteiro para disputar posições. No ano passado, cada um deles obteve uma vitória pela mesma equipe. E agora parece que começa um pouquinho melhor o segundo semestre. Aí você confirmando as posições. Momento da largada, agora na câmera de bordo do Ralf Schumacher. Veja, como o Montoya fez exatamente o que a gente estava prevendo, né? Ele inverteu, essa é a tática, ele inverteu propositadamente a posição com o Ralf, aí a curva para a direita fica muito difícil. E aí ele espalhou o Ralf legal lá na primeira curva. Olha a reação da equipe Williams. Veja ali como ele vai ter que espalhar o Ralf, olha. Montoya faz a curva, olha o Ralf, tá quase que na frente, né? Meio carro na frente, mas foi lá fora. Será que a desaprovação ali da equipe foi pela atitude do Montoya, que botou o Ralf lá para fora? Parece ter sido. Mas olha aí, Reginaldo, será que tem jeito de evitar? Olha o Montoya. Não, porque ele foi... Então, ele chegou rápido demais, chegou sem frear tudo que devia ali na curva. É, porque veja que na hora da curva... Ele já tá fora da linha. Olha, veja como o Rubinho faz o mesmo traçado, as duas Renault também do Montoya. Não tem jeito de fazer mais aberto, né? E aí o toque das duas Jordan. As duas Williams chegaram a se tocar ali. Luiz. Vamos lá, Tadeu Schmidt, suas informações. A informação importante é que não só a Williams foi mal no warm-up hoje de manhã, como o Juan Pablo Montoya praticamente não andou. Deu apenas 5 voltas, porque a BMW está receosa quanto à durabilidade do motor. O motor que quebrou nas últimas 2 provas com Montoya e quebrou na última prova com o Ralf Schumacher. Além disso, duvida-se muito que esse pneu Michelin, que é fantástico na classificação, aguente até o final da corrida. Bom, 11.588 a diferença do Rubinho para o Ralf Schumacher. Vamos fazer aqui um exercício, Reginaldo. Do ponto que estamos na sexta volta, do ponto de vista do tempo necessário de vantagem que você tem que abrir para fazer uma parada a mais em relação ao Williams. Porque há indícios, né, pela forma como o Schumacher conduziu nas ultrapassagens. Você vê mais uma vez a confirmação dos primeiros. Rubinho já abrindo praticamente 11 segundos em 6 voltas. Se ele for parar na volta de número 23, 24 por ali, olha, talvez seja possível. Vai bater ali perto dos 30 segundos, se ele continuar aumentando essa diferença. Ou seja, a estratégia de uma parada a mais em relação ao Williams, se é que ela vai se confirmar, pode funcionar, hein, Reginaldo? Na média de um circuito para outro, o tempo mais ou menos esse, de 30 a 31 segundos, o tempo todo de desaceleração, de pit stop efetivamente, e depois de retomar, obedecendo, claro, o limite de 80 km por hora, e depois de retomada de velocidade. Então é mais ou menos isso. Se bem que Nürburgring, você viu, Luiz Roberto, é um pouquinho mais lento, hein? Porque o piloto tem que entrar para o box há muito tempo atrás, logo no início da última curva.
Felipe Massa está em 8º e o Henrique Bernoldi, vamos confirmar a posição do Bernoldi. 13º lugar para Henrique Bernoldi, ganhando mais uma posição, largou na última fila, meus amigos. A diferença do Rubinho para o Schumacher, os dois estão praticamente juntos, a diferença chegou a ser de 3,5. 1,490 agora a diferença, mas tudo de veja, olha a diferença do Ralf, aumentando ainda mais, olha, 12,890. Ou seja, a Ferrari vai cumprindo um papel, aí a Minardi vai indo para o box mais uma vez. Na 7ª volta, o Jung vai cumprir o pênalti. É drive-thru, ou seja, passar pelos boxes, né? Ele não teve que fazer o stop and go, não teve que fazer parar e largar de novo, não. Só passa pelos boxes, respeitando o limite de 80 por hora de velocidade, está de volta à pista. Hoje, depois do Fantástico, você vai conhecer os participantes da semana indicados para o paredão do Big Brother Brasil. Copa do Mundo na próxima terça-feira, a primeira semifinal. Estados Unidos e Coreia. E na quarta-feira, Alemanha e Coreia. Na próxima terça-feira e na quarta-feira será a vez do Brasil. Olha como fritou legal, hein? Brasil e Turquia. Tá aí o Ralf, a fritada do Ralf naquela freada. Brasil e Turquia na próxima quarta-feira. As semifinais sempre às 8h30 da manhã. Rubens Barrichello, volta número 8. Olha, a diferença foi para 15 do Ralf. Olha, Reginaldo, se a estratégia de uma parada a mais se confirmar, nesse ritmo, a Ferrari, por enquanto, vai dando um show. Ou seja, os pilotos da Ferrari estão voando, abrindo a diferença necessária. Aí até como tolerância, né, Reginaldo? Tratamos sempre em torno de 30 segundos a parada. Algumas pistas menos, outras pistas, esse tempo se aproxima muito dos 30. E a entrada, como já destacou o Nürburgring, o Reginaldo, é mais rápida em relação a Montreal, por exemplo. As Williams estão virando aí 1,35 alto. E as Ferrari 1,33 baixo, um segundo e meio. As Ferraris estão mais rápidas em relação ao Williams. A volta do Montoya agora 1,36,244. Centésima corrida do Fisichella. É uma voltinha na grama, né? Mas voltou para a pista. Vai-se embora com a Jordan. Fisichella era um dos mais decepcionados ontem após a classificação. Volta de número 9, Rubinho é primeiro, Michael Schumacher segundo, eles estão praticamente juntos. E Ralf Schumacher é 16,686 dos líderes. Com Montoya em quarto a 18,640. E quinto Coulter, sexto Raikkonen, sétimo Button. Em oitavo, Felipe Massa. Olha o Massa aí. A Ferrari andou sendo criticada porque em algumas corridas dando a estratégia de 2 paradas para o Rubinho e uma para o Schumacher. Agora dá pinta de que vai com 2 para os dois. E como os motores atuais eles estão um pouquinho mais econômicos, apesar de mais fortes, mais potentes, um pouquinho mais econômicos, a relação é mais ou menos de 0,35% a menos em relação à quilometragem. Por exemplo, numa pista como essa de 5,146, teoricamente eles estariam gastando 3,3 litros por volta de 5 quilômetros. Então isso com 33 voltas, que seria a parada normal com um pit stop, dá um tanque de 110, que é o normal dos carros atualmente, 110, 120 litros. Aí o Flávio Briatore, da Renault, acompanhando a prova dos seus pilotos. Vamos lá, as informações do Tadeu Schmidt. Você falava do Felipe Massa? A última vez que ele correu aqui no Nürburgring, ele venceu. Foi pela Fórmula 3000 europeia. Aí em Nürburgring o Massa conquistou o título da Fórmula 3000 europeia. Pedacinho da Jordan, me parece, né? Pela cor amarela. O Rubinho tirou. Olha aí, um pedaço da Jordan mesmo que ficou. Do Fisichella. O Rubinho tirou, mas o Schumacher veio logo atrás, não viu não. Parecia e que os era pedaços continuam voando ali. Parecia que era do carro do Fisichella e tem muita gente pegando ali. Isso pode furar um pneu. Pode furar um pneu, pode comprometer a corrida. Olha o Massa passando ali.
Você viu o Villeneuve ali, que largou na pior posição dele na carreira. Ele está atrás das Arrows. Veja como o Villeneuve deve estar satisfeito com a BAR, com a sua equipe. Reginaldo. E ainda querendo que ele ganhe menos para continuar. E o Coulthard vai se aproximando muito de Juan Pablo Montoya, hein? Montoya que é o quarto, Coulthard que é o quinto. Eles estão muito próximos. E aí a diferença do Rubinho para o David Coulthard, que já é de 21,112. Rubens Barrichello é o líder. Schumacher é segundo. Bom, evidentemente que daqui a pouco a gente vai falar dessa questão que envolve deixar passar, porque deve estar todo mundo já pensando nessa situação, embora o fim da corrida esteja distante. E o Tadeu Schmidt está chamando e tem outras informações. Diga lá, Tadeu. O Reginaldo falava do Villeneuve. O Villeneuve hoje está correndo com carro reserva. E o Michael Schumacher, que ontem treinou com carro reserva, agora voltou com carro titular. Vamos ver a diferença, olha, 19,414. Se o Rubinho e o Schumacher, se eles forem parar para fazer a estratégia de corrida para duas paradas, então a primeira deve acontecer em torno da volta 23. Tudo indica que eles vão dobrar essa diferença. Talvez, claro, que com menos combustível, o rendimento não seja o mesmo, mas se eles mantiverem esse nível de performance, tudo bem, o tempo vai ser suficiente para parar e voltar na frente. É aquela conta que a gente estava dizendo, de 33 voltas é para quem para uma vez só. Então é a capacidade do tanque, de 110 a 120 litros. Para quem for parar na 23ª, entre 23ª e 28ª, aí pode ter largado com muito menos. O Schumacher agora até se assustou ali ao passar por cima daquele pedaço do carro da Jordan que ficou ali. O Rubinho desviou, mas o Schumacher não desviou não. Aí você viu na repetição. Rubinho virou um 34,167, um 34,1. Schumacher virou um 34,3 nesta volta. Claro que o Schumacher quer ganhar a posição do Rubinho na pista, né? Ele não quer nem no box e nem numa eventual ordem da equipe. Agora ele quer ganhar na pista, seja custe o que custar. Mas, Reginaldo, se houver um problema no pit stop e o Schumacher voltar na frente do Rubinho, você não vai convencer nenhum cidadão que a Ferrari não fez uma manobra para retardar o pit stop do Rubinho, para fazer com que fosse mais lenta a parada do Rubinho. Porque a Ferrari deu motivo, né? 12 voltas completadas, já a gente vai falar disso, das declarações do Rubinho numa importante revista europeia, que ele disse que não é bem aquilo, que a tradução não está muito legal. Enfim, a gente vai voltar a esse assunto que vai predominar, principalmente se a situação ficar assim na pista. Copa do Mundo, tá na Globo. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. E o Trulli agora passa o Felipe Massa. O Trulli agora é o oitavo, Massa volta para a 9ª posição. Aí o Heidfeld é o 10º. Você viu as diferenças ali. Macnish é o 11º. Olivier Panis o 12º. São os 12 primeiros do Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. 60 voltas no total. Estamos na volta de número 13. Com Rubens Barrichello, Michael Schumacher, os dois primeiros. Aí Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya, os dois carros da Williams. David Coulthard é quinto, Kimi Raikkonen é sexto. São os 6 primeiros. E aí o Button e o Trulli, os dois carros da Renault. Você vê o Heidfeld correndo em casa e ele disse que queria de qualquer forma um resultado numa pista onde a Sauber nunca conseguiu nada, mas está lá ele andando em 10º e o Massa em 8º. Massa vai bem. Massa perdeu uma posição há pouco, Reginaldo está em 9º, de qualquer forma na frente do Heidfeld. O que é sempre muito importante, é o primeiro parâmetro na Fórmula 1, né? É o seu companheiro de equipe, o desenvolvimento nos testes, nos treinos e, evidentemente, na corrida. É verdade, como o Massa perdeu uma, o Heidfeld é o carro que ele vê à frente dele agora, é o companheiro de equipe, quer dizer, pode dar uma briga interna aí daqui a pouquinho. E corre pelos boxes, né? A partir de agora, então, os boatos ficam intensos das mudanças para o próximo ano. Em relação aos brasileiros, a gente falou ontem que o Bernoldi disse ali, disse aqui de que ele pode ficar a pé nas últimas provas do ano. O Felipe Massa está tranquilo na Sauber. E o Heidfeld pode estar trocando de equipe. Pode estar indo para a Toyota no próximo ano. O Heidfeld que fez já uma boa temporada ano passado, ficando na maioria das provas na frente do Raikkonen, que acabou se dando bem e arrumou uma transferência para a McLaren, está numa equipe de ponta hoje. E na sequência dos boatos,
Olha o Bernard errando aí a chicane. Na sequência dos boatos, quem ocuparia o lugar de Heidfeld na Sauber, exatamente o Fisichella, que é uma coisa mais ou menos difícil de acontecer. Embora a Sauber tenha aquele relacionamento muito próximo com a Ferrari, o Fisichella é italiano, o Fisichella é um piloto que se sente meio prejudicado de não correr pela Ferrari. Quando o Rubinho renovou este ano, na metade do ano, renovou com a Ferrari, o Fisichella foi quem se sentiu bastante prejudicado, porque ele tinha esperança de que fosse anunciado o nome dele, enfim. Você viu que no erro do Bernard ele perdeu as posições para o companheiro de equipe, o Frentzen, e para o Jacques Villeneuve, não o Olivier Panis, como botou ali a televisão da FIA. A FOM hoje em dia são tantas letrinhas. Eles mudam, mas são sempre os mesmos que estão lá mandando. Mas o Reginaldo, voltando agora à questão que envolve o Rubinho e o Schumacher, tá aí o Rubinho na frente, o Schumacher em segundo, depois de uma largada sensacional do Rubinho. Ele está na frente por mérito mesmo e vem mantendo o nível de performance igual do companheiro de equipe, 14 voltas completadas e o Rubinho na frente. A revista inglesa Auto Sport traz uma entrevista com o Rubinho e ele revela que ali houve um acordo entre, independentemente da cláusula contratual que todos os pilotos têm, que você tem que fazer o jogo de equipe. Enquanto a gente está revendo a largada e o momento da queimada. O Jung, isso não é uma queimada, ele largou muito antes, né? Largou uma hora antes. Impressionante o Alex Jung. Mas voltando ao Rubinho, que é, a partir de agora, essa dúvida vai povoar as mentes, especialmente dos brasileiros. E aí, ele disse que havia um acordo entre ele e o Jean Todt, para que não houvesse uma inversão. O acordo surgiu depois do que aconteceu na Áustria, não esse ano, o ano passado, quando o Rubinho cedeu a segunda posição para o Michael Schumacher. E aí, segundo ele, o Jean Todt disse o seguinte, a gente fala sobre isso mais tarde. Faça agora, por favor, o que é melhor para os interesses da equipe, quando pediu para o Rubinho deixar o Schumacher passar. Quarta-feira tem a reunião, onde nós poderemos ter a definição, ou vamos ter a definição, daquilo que aconteceu na Áustria. Ou seja, se o resultado vai ser mantido, se a Ferrari vai perder pontos, se a posição de pista será invertida e o Rubinho vai... São hipóteses. Mas o Bernie Eccleston ontem se reuniu com o Schumacher e com o Jean Todt. O Rubinho não participou dessa discussão. Quer dizer, há um indício também que esse assunto estava em pauta nesse encontro. O que você está esperando disso tudo, Reginaldo? Essa reunião do Bernie com o Todt e o Schumacher é que é sintomática. Eu, honestamente, não esperava nada, porque base legal para punir não existe. O jogo de equipe é oficializado, é permitido, enfim. O que poderia haver é uma advertência por aquela troca de posição no pódio, aquela história do Schumacher fazer o Rubinho subir, entregar a taça para ele ali no pódio, porque na hora que descesse do pódio, ele pode dar todas as taças que ele quiser para o Rubinho. Mas ali no pódio, enfim, ali ficou uma coisa que, entre aspas, desmoralizou a Fórmula 1, desmoralizou o Grande Prêmio da Áustria. Olha o Coulter aí, esse ponto aí quase todo mundo sabe. Mas base legal para punir não existe. Agora, foi tão ruim, a decisão foi tão pouco inteligente da Ferrari, deixou a Fórmula 1 numa situação tão ruim, que o Bernie Eccleston chamou os dois lá para conversar por alguma razão. Pode ser até que tenha dito a eles que, olha, vai haver uma punição, porque nós precisamos reencontrar o caminho normal de uma Fórmula 1 moralizada. Sei lá o que vai acontecer, mas alguma coisa mais séria para a Ferrari. E Rubinho já vai abrindo quase 25 segundos de diferença para o Ralf Schumacher. Nossa preocupação é porque o Rubinho deve fazer uma parada a mais em relação ao Ralf e ao Montoya, mas vai ter tempo suficiente para parar e voltar na frente. Copa do Mundo, tá na Globo. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Luiz. Vai lá fora agora a McLaren. De novo naquele ponto. A freada. E mais uma vez fritando os pneus. E agora o Raikkonen não conseguiu segurar. Foi passear lá fora. Diga, Tadeu. Com relação a essa entrevista, o Rubinho disse que foi mal interpretado, que não foi bem isso que ele disse, ou mal interpretado, ou mal traduzido, mas ele não quer mais comentar esse assunto. Ok, Tadeu, realmente é bom a gente destacar que o Rubinho não concordou com a tradução que foi feita para alguns idiomas, né? A versão, por exemplo, que está em português, em sites da internet,
de gente que acompanha, que cobre a Fórmula 1. Espanhóis, essa tradução é absolutamente igual. Mas o Rubinho está dizendo que não foi bem isso que ele disse, enfim. Evidentemente que os interesses da equipe, o Jean Todt não vai fazer um acordo se ele não tiver o ok do Luca de Montezemolo, por exemplo, que é a última palavra do ponto de vista da equipe. Mas, enfim, há essa versão e é importante a gente destacar. E vai ficar a dúvida até o fim se haverá novamente jogo de equipe. Por tudo que aconteceu, né, a Ferrari deve estar com o pé atrás em relação ao que vai aprontar aí se o Rubinho continuar na frente. Diga, Reginaldo. É uma coisa muito estranha, porque não estou dizendo o Rubinho pode não ter concordado com a tradução que o jornalista tenha dado, mas na verdade o que ele quer dizer é que é interpretação e não tradução, porque não há nenhum problema de tradução para uma pessoa como o Rubinho, que fala um inglês perfeito, a revista é inglesa, ele fala um italiano perfeito, quer dizer, se isso tivesse sido passado para a Itália, enfim, os outros idiomas, o espanhol e português, que ele também domina muito bem. Agora, pode não concordar com a interpretação, e isso realmente acontece, muitas vezes acontece. Eu queria só completar a história dizendo que essa punição pode acontecer, essa punição ética pode acontecer, mas não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, por exemplo, com alguns vereadores de São Paulo querendo iniciar um movimento em que proíba uma lei, em que proíba a prefeitura de mexer com o autódromo de Interlagos, reformas que precisam ser feitas todo ano para melhorar. Isso não tem nada a ver, colocar em risco a realização de um Grande Prêmio do Brasil em Interlagos. Isso absolutamente não tem nada a ver. Eles dizem que é em função da desmoralização da Fórmula 1, que é uma coisa completamente diferente. Ali é uma coisa que aconteceu em pista. Mika Salo foi lá fora também, mas já voltou, continua na pista. E o Jason Button ganhou a posição agora do Kimi Raikkonen. E o Bernoldi passou o Frentzen de novo. O Frentzen é companheiro de equipe dele. O Bernoldi agora está em 14º e o Frentzen em 15º. Aí o momento da freada está fazendo com que os pilotos realmente percam a tomada da curva, né? E vai passear lá fora. Perde o rumo legal. Onde é que eu tô? Peraí, preciso voltar. E aí acerta a Pruma. Você imagina, naquela freada ali os carros estão chegando a 300 por hora. Sexta marcha, pé embaixo. É o ponto mais rápido da pista. Não é fácil não. É preciso ter muita coragem e muita habilidade. E aí você sai de uma sexta, 300 por hora para fazer em segunda marcha, em primeira, talvez ali aquela primeira curva, em 100 por hora, de 95 a 105 por hora. Não é fácil não, por isso é um trecho onde os pilotos estavam prevendo uma confusão na largada. Para a sorte do Rubinho, as duas Williams quase se tocaram. O Reginaldo acha até que houve um toque sutil ali do Montoya com o Ralf, e o Rubinho se aproveitou, passou as duas Williams e está aí na liderança. Com 18 voltas já completadas, vai para completar mais uma. Rubinho e Schumacher praticamente colados. E a diferença vai a 29 segundos do Rubinho para o Ralf. Já é suficiente. Nós estamos aí a 3 ou 4 voltas da primeira parada. Para ficar tranquilo, chegaria a 31, 32 segundos. É absolutamente tranquila a diferença para fazer o pit stop e voltar. Agora o Schumacher aperta bastante e agora vamos ver quem vai parar primeiro, né? A melhor volta da corrida, Rubinho. E o Rubinho agora naquelas voltas bem rápidas. 1:33.294 é a volta mais rápida da corrida até aqui. Normalmente a equipe mandaria o Rubinho parar primeiro, deixar o Schumacher absolutamente livre na pista para fazer aquelas duas voltas dele em tempo de classificação. Aí ele voltaria na frente. Olha, tá aí uma estratégia. Estou montando para a Ferrari. Aí o Schumacher já voltaria na frente do Rubinho, pronto, assunto liquidado, não precisa fazer papelão nenhum. Mas a Ferrari que trate de fazer tudo direitinho no visual, que senão ninguém vai acreditar, viu, Reginaldo? Se houver algum problema no pit stop, vai todo mundo dizer que a Ferrari fez propositadamente. Mesmo que eles aleguem até o fim da vida que não. Luiz? Diga, Tadeu. E o Rubinho brincava aqui anteontem, depois da partida entre o Brasil e a Inglaterra, falou assim, agora tomar cuidado com a estratégia, né? Porque afinal o Ross Brown é inglês. Tá certo. O Rubinho tirou muita onda do Ross Brown durante o jogo Brasil e Inglaterra e dos outros companheiros ingleses, os mais próximos. Tá aí o Rubinho líder. Olha, 35.388 do Coulthard. E do Button, 36.393. E do Ralf, 30 segundos e 700. E Schumacher agora faz a volta mais rápida e mais uma vez você está vendo aí
o Weber. Olha aí quem é. Bom, esse é o Weber. É o Weber, é a outra Minardi, Reginaldo. E é um bom piloto. Vem fazendo uma boa temporada de estreia. Um piloto já pretendido pela Jaguar. Bom, o Weber vai para os boxes agora, não sei se em função da rodada, acentuando o desgaste do pneu ali, mas já pode ser um indício. Está um pouco antes, talvez, daqueles pilotos que vão fazer 2 paradas. A previsão dos técnicos aí de pneus e de combustível, mais ou menos em torno da volta número 23. A 23ª, a 29ª é a expectativa. Para aqueles que vão trabalhar com 2 paradas na corrida. O australiano Mark Webber, que era o grande favorito ao título de Fórmula 3000 no ano passado, acabou perdendo esse campeonato por alguns erros cometidos, mas teve a chance de estrear na Fórmula 1 e a estreia dele foi festiva ao máximo. Dentro da Austrália, 5º lugar com uma Minardi, sim, foi a realização da equipe. Mas de lá para cá, claro, a Minardi voltou ao lugar dela e não se fez mais nada. Na volta 20, Jacques Villeneuve está nos boxes agora. Tá aí o Jacques Villeneuve. Continua a discussão pública dele com o dono da equipe, o Richards, que quer que ele diminua o salário de 20 milhões de dólares anuais. E o Villeneuve definiu com uma frase: deu nos nervos, não falo mais sobre isso. Luiz? Diga, Tadeu. Falava-se do Mark Webber. Ele vai testar no próximo dia 28 pela Jaguar. As negociações estão em andamento, eu falei com ele disse que quer que aconteça o que for melhor para todo mundo. As 8 primeiras posições do Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. Felipe Massa continua ali em 9º. O Frentzen passou o Bernard mais uma vez e a Renault está pronta. O Button está na frente do Trulli, o Button é 6º colocado. Mais uma vez as 2 Ferraris aí para você. A Jorda abre totalmente o caminho ali para o Rubinho e para o Schumacher. E aí a Renault no box. E Jarno Trulli. Na volta número 21, a parada da Renault. As 4 equipes de ponta, a primeira a parar na volta número 21, antecipando aí em 2 ou 3 voltas, o que é normal, né? O cálculo feito por engenheiros. 9.2 o tempo do Trulli. O Alan McNish da Toyota também nos boxes. E aí as 2 Ferraris, com o Rubinho na frente, o Schumacher em segundo. Rubinho liderando desde a primeira curva. Aperta bem o Schumacher. Na verdade, o tempo do Trulli foi 8.8, né? O cronômetro demorou um pouquinho para parar. E vamos confirmar a diferença do Rubinho pro Hoff, tá aí. 33.918, absolutamente suficiente, né, Reginaldo? Já dá para fazer o pit stop se todo mundo trabalhar direitinho, e a Ferrari normalmente é a que trabalha melhor. Hoje no Domingão do Faustão tem a presença de Raul Cortez, relembrando os momentos mais marcantes de sua carreira. Domingão do Faustão, hoje, 5h30 da tarde. Barrichello, Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya, Coulter, Jason Button, Raikkonen, Trulli, Massa, os primeiros. Aí Heidfeld é o 9º. Veja aí o Ralf Schumacher, vem pela reta. E a Williams, tudo indica, fará apenas uma parada. Já se parar 2 vezes também a Williams, aí é um sinônimo absolutamente de estratégia errada e de superioridade indiscutível da Ferrari. Mas os indícios são de uma parada só. Agora o Button no box. Você já pensou, Luiz Roberto, se com essa parada toda ninguém troca de posição na Ferrari e ganha o Rubinho? O que vão dizer também? Pode ser aí uma tentativa da Ferrari de amenizar o problema do dia 26 de quarta-feira. Deixa o Rubinho ganhar na Alemanha. Quer dizer, de qualquer forma, você vê o que ela fez na Áustria, vai pagar o tempo todo, olha aí. Olha o Schumacher onde foi. Só vai ampliar a diferença do Rubinho para ele. Não há nenhum risco nesse momento com o Schumacher voltando em relação ao Ralf. Vamos ver de novo? Olha aí. Eles estão praticamente juntos. Foi lá fora o Schumacher. Asfalto. Já bota o carro no prumo. Dá a impressão que é tudo sem querer ali, mas não é não. Já bota o carro de frente e vai-se embora. Se tivesse brita aí, como teria até o ano passado, agora que estão mudando para asfalto, o carro dele já tinha ficado. Se bem que o Schumacher nunca fica nem na brita, né? Ele tem tanta sorte que ele é o único cara que passa pela brita direto. Muito bem, será que isso pode mexer com a estratégia da Ferrari?
Agora, o que pode acontecer com o Schumacher é não ter tempo suficiente aí em relação ao Ralf, hein? Mas também é o seguinte, né? Ele vai voltar aí numa situação de peso mais ou menos parecida com a do Ralf depois da primeira parada. O que pode acontecer aí é o que a Olha Ferrari... só, Reginaldo, se tá 10 do Rubinho, que estava 33 do Ralf, tá 23, ou seja, não é tempo talvez suficiente para parar não, hein? Não é, o que poderia acontecer é a Ferrari mudar a estratégia em relação ao Schumacher. Segurar ele, a gasolina que ele tiver aí na pista agora, 2, 3, 4 voltas que sejam, se for uma volta já faz diferença, e botar combustível para ir até o final. Mudar completamente o que ela pretendia fazer em relação ao Schumacher. Agora a corrida fica na mão do Rubinho, hein, por enquanto. Hein? Copa do Mundo, tá na Globo. Novo Corsa, o superdotado. Henrique Bernoldi nos boxes e a Ferrari agora tá pronta. Quem será que vai? Será o Schumacher já ou será o Rubinho? A expectativa para a parada da Ferrari. Henrique Bernoldi nos boxes. Rubinho passou, você viu, foi-se embora. Schumacher vai para a parada. Como ele que deveria parar primeiro, foi mantido, não tinha mais gasolina. 26,650. Tudo arredondando, mas em cima dos cálculos que a gente fez aqui. Será que vai ser suficiente para ele voltar à frente do Ralf? Mika Salo também nos boxes. Veja o pit stop de Michael Schumacher. 8,6. Vai voltar o Schumacher. Vamos ver o Ralf na reta. Olha o Schumacher voltando. 80 por hora aí o limite. O Ralf na reta já. E Schumacher voltando pelo pit, pelos boxes. Vai para a pista o Michael Schumacher. E vai voltar. Ele tem que respeitar a linha branca. Respeitou legal e voltou na frente do Ralf. Olha, por muito pouco que aquela escapada não compromete o segundo lugar do Michael Schumacher na corrida. Agora, Reginaldo, ainda em cima disso tudo que envolve Rubinho primeiro, Schumacher primeiro, é importante destacar o seguinte: na largada, impossível você imaginar qualquer tipo de manobra ali para o Rubinho se beneficiar. É impossível, né? Não dá. Claro. E essa escapada do Schumacher, e a Ferrari pronta para o Rubinho agora, hein? E essa estratégia, o que aconteceu com o Schumacher há pouco, escapando, também não dá 300 por hora. Olha o Rubinho. A expectativa é grande para o que vai acontecer com o Rubinho. Você viu a equipe lá trabalhando. Box. E ele vai para os boxes. Vamos lá com o Rubinho. Olha, a parada do Schumacher foi realmente para manter a estratégia de 2 paradas, hein? 8,6 é gasolina para fazer mais uma parada ainda. Na volta 24 o Rubinho, na 23 o Schumacher, exatamente em cima dos cálculos feitos pelos engenheiros. Vamos lá com o Rubinho. Tá nos boxes o Rubinho, no capricho Ferrari. Vamos ver o trabalho da equipe Ferrari. Aí o Rubinho parado. Reabastecendo. 8,6 igualzinho. O mesmo tempo em relação ao Schumacher. Ninguém vai poder dizer nada da Ferrari. Tá voltando aí o Rubinho. Essa Fórmula 1. Também não dá para combinar, né, Reginaldo? Mas tá voltando o Rubinho e o Schumacher aí na reta. Vamos ver. Simbora, Rubinho. Voltou na frente. Schumacher faz a curva agora. O Rubinho já foi-se embora. Se mantém em primeiro o Rubens Barrichello. 35 voltas para o encerramento. Copa do Mundo. Tá na Globo. Brasil Telecom, ultrapassando limites em telecomunicações. Bom, Reginaldo, até aqui tudo dentro do nosso exercício aqui de dedução, mas tudo dentro do planejado e dos indícios do início de corrida e tudo encaminhado para o Rubinho. Evidentemente que ainda a gente vai ter. Olha só como a McLaren se aproximou da Williams do Montoya ali, hein? O Coulthard se aproximou demais agora do Montoya, quase que ele conseguiu. Olha os dois aí, muito próximos. Mas enfim, o trabalho foi tudo dentro do normal, mas a gente vai ter essa adrenalina mais uma vez lá para a volta 46, Reginaldo. Vai ter tudo de novo, tem mais uma parada para cada um, Schumacher e Rubinho. Tem a parada única das Williams, para saber se tudo acontece normalmente. Parece que é parada única também para as McLaren, tem o mesmo pneu da Williams, o Michelin. A Ferrari corre com o Bridgestone. Então tá tudo normal, tá na mão do Barrichello. Então o que precisa acontecer agora? Ele fazer a corrida que ele está fazendo com regularidade, sem cometer erros. Erro que até o Schumacher já cometeu. Olha que tem briga aí, hein? Tem briga Williams e McLaren, hein? Briga apertada, hein? E aí, pelo indício, tá valendo para valer a posição, né?
E tudo indica que as duas equipes farão apenas uma parada. 1:32.226, a volta mais rápida de Michael Schumacher na prova. É Montoya contra as duas McLaren, o Coulter na frente e o Raikkonen atrás, hein? Briga equilibrada. Espalhou Montoya, foi quase lá fora, mas se mantém à frente na quarta posição. Montoya é a confirmação da volta mais rápida para Michael Schumacher. Informação importante: Ronaldinho Gaúcho foi julgado pela comissão disciplinar da FIFA e foi punido com apenas um jogo. Ronaldinho Gaúcho cumpre a suspensão automática na partida da próxima quarta-feira contra a Turquia na semifinal da Copa do Mundo. E aí está liberado para jogar no fim de semana. E agora, muito próximo, Coulter, bota de lado, Montoya se mantém na frente. O do Montoya balançando muito, saindo de frente. E o Coulter, ainda não foi dessa vez, o Raikkonen está ali, só observando, mas coladinho. É Montoya primeiro, Coulter e depois Raikkonen. A Williams tentando segurar as duas McLaren. Isso prova que tecnologicamente a McLaren encostou na Williams, literalmente, não é só o que acontece nessa corrida não, desde a vitória do Coulter em Mônaco. E Coulter disse isso ontem, após o tempo, que o nosso problema agora é acertar carro para classificação, porque acerto de corrida, a equipe encontrou um bom caminho. É verdade, ele ganhou o Mônaco, é claro que o Montoya largando na pole, o Montoya largou mal e o Coulter ganhou o Mônaco, mas no Canadá a McLaren já se mostrou bem melhor e olha aí agora. A qualquer momento o Coulter pode tentar ultrapassagem ali sobre o Montoya. Os dois aí, o Montoya à esquerda do seu vídeo tem a preferência da curva. Coulter tenta por fora, aí fica difícil. Rodou o Montoya, tocou no Coulter. E o Coulter ali tenta voltar, mas a roda direita já foi. Quebrou a suspensão e o Raikkonen se deu bem. O Montoya tenta voltar. O Montoya defendendo claramente a posição, né? Pelo jeito quebrou também. O Coulter na roda dianteira direita, lado direito ali, olha a suspensão. Tá fora o Coulter. No momento de ultrapassagem, é um grande barato, né? Corrida de carro, de automóvel, de monoposto, de turismo, com ultrapassagens, mexe com adrenalina. Na volta 27, portanto, o Coulter na tentativa de ultrapassar o Montoya. E o Montoya mais ou menos repetiu a manobra que fez com o Ralf, né? Não há erro de ninguém, viu, Luiz Roberto? Esse tipo de manobra não há erro, não. Você vê que aí o Montoya defendendo posição, o Coulter foi corajoso de ir por fora. Não houve manobra ilegal de ninguém, você vai ver pelo replay. O Montoya está defendendo a posição dele. Claro que ele não poderia mais fazer a curva indo tão lento assim, ó. Você vê que foi um toque leve, né? Um toque num trecho de baixa velocidade. Mas o único ponto vulnerável do carro de Fórmula 1 é esse toque lateral na suspensão. Mas você vê, Reginaldo, que eles iam fazer a curva, os dois limpos. O Montoya na zebra, o carro dele espalha de esquerda, de traseira, olha lá, pro lado esquerdo. Aí que ele toca no Coulter. Porque o Coulter vem fechadinho também para não ir lá fora, né? É verdade. E aí os dois estão fora da prova. Bom pro Massa, hein? E o Montoya que está indo embora aí, olha, o Coulter reclamou, fez gestos pro Montoya. E o Coulter, pela terceira vez consecutiva, sai fora da corrida depois de ter marcado pontos 6 vezes nas 6 primeiras corridas do ano. Patrick Head saiu andando ali, foi lá para dentro dos boxes. E o Felipe Massa, olha, é quinto. Rubinho, Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Raikkonen e Felipe Massa. Montoya está voltando. E o Coulter também agora aí de carona. 7,8 a diferença do Rubinho para o Michael Schumacher. Rubinho continua na frente. Os dois terão mais uma parada em torno da volta número 46. Copa do Mundo, tá na Globo. Cartão Real, o cartão da sua vida. E a Toyota passando aí pela Jaguar. Num ponto de bastante poeira na pista, dá a impressão de alguma falha de motor, mas é terra mesmo. O McNish em cima do Ed Irvine. O De La Rosa está logo à frente dele na pista. Aí a Toyota, equipe estreante na temporada, com um orçamento respeitável e a expectativa do que vai acontecer o ano que vem, de quais serão os pilotos, etc, etc, né? E de muita evolução.
E agora é outra briga aí dos dois, hein? Vamos ver se vai sair fumaça das outras. De dois time, pilotos né? da mesma equipe, dos outros dois pilotos da mesma equipe. Williams e McLaren, agora com o Raikkonen e com o Ralf. Montoya e Coulthard. Isso aí é Norbert Haug, diretor da Mercedes-Benz, parceira da McLaren. Olha o Raikkonen tentando passar o Ralf. Eles estão se aproximando. Volta 33, 34, talvez na volta de número 32. A parada para quem vai fazer um pit stop só. Olha só o Raikkonen, coladinho no Ralf. O Ralf que é terceiro, o Raikkonen que é quarto. Vale pódio nessa briga aí. Olha o Raikkonen. Assim como acontecia na briga entre o Montoya e o Coulthard, você vê que o Raikkonen tem um carro mais equilibrado do que a Williams do Ralf. São duas freadas importantes para a ultrapassagem. Uma quase reta oposta antes da chicane lá do outro lado e, claro, no fim da reta. Eles estão praticamente colados. E a desaprovação ali do Norbert Haug, balançando a cabeça no sentido negativo. Não sei se para a manobra do pupilo dele ou não. E Ralf vai para os boxes agora. Eu acho que o Volta Norbert... número 30. Luiz, o Haug estava achando que o Ralf estava segurando o Raikkonen. É isso que ele estava reclamando. E o Ralf vai parar. Veja que ele tem 19 segundos para o quinto. Aí o Ralf, momento do pit stop da Williams com o Ralf Schumacher. O Montoya já foi-se embora. A maldição da pole no GP da Europa continua, né? Não tem maldição para o Schumacher, na verdade, né? Já eu explico aqui esse retrospecto. E o Ralf está voltando 11,5. Natural, afinal é uma parada só. Na volta... Volta 30. Tá voltando aí o Ralf. Ele e a Renault. Espalhou a Renault, botou do lado, o Ralf se mantém na frente. Você viu que a parada do Ralf de 11,4 em relação a de Schumacher e Barrichello com 8,6, essa diferença de 3 segundos é exatamente gasolina a mais. Felipe Massa, expectativa para a parada dele agora. Está na zona de pontuação o Felipe Massa, brigando pelos pontos. Na razão de 12 a 13 litros por segundo, que é o que a bomba injetora, a bomba Intertechnique, a bomba de fabricação francesa, consegue injetar no carro. Então a diferença é essa mesmo, em torno de 40 litros. Já vai parar o Felipe Massa, Copa do Mundo, está na Globo. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. Veja que realmente o Montoya, na passagem pela zebra, ele perde o controle, né? Rodou sozinho, né? Luiz Roberto. Diga lá, Tadeu Schmidt. E o Montoya já voltou aqui para o caminhão da Williams. Disse que estava totalmente sem pneu, estava indo para a parada e realmente perdeu o controle. E o Massa agora vai para os boxes, hein? Felipe Massa já passou o Heidfeld. O Massa vai perder algumas posições. Veja o trabalho da equipe. 11,12,2. Agora um pouquinho mais em relação ao Heidfeld, companheiro de equipe que fez 11,4. A mangueira demorou para sair. Você viu ali a força. O homem responsável pelo reabastecimento. Olha os dois aí juntos. Heidfeld, Massa. E o Massa vai ficar à frente do Heidfeld ou não vai? Os dois da mesma equipe. E claro que aí é a rivalidade. Tem que nada que aliviar mesmo não, né? Aí vamos em frente. É embaixo, já tem uma volta de aquecimento de pneus. O Heidfeld vai passar mesmo só na reta daqui uns 30 segundos mais ou menos, que ele vai ter a freada para tentar passar. Com isso o Massa ganha a 5ª posição, deixando o Heidfeld em 6º. Olha o Peter Sauber. Preocupado, lógico. Bom, na parada, o Massa acho que perdeu 2 posições ali. A gente já vai confirmar para você, mas é que ele está em 7º, viu, Reginaldo? Então, os dois perderam posições, mas com a parada de todo mundo, quando parar o Raikkonen, por exemplo, eles voltam a... Exatamente. Raikkonen e o Rubinho, eles voltam a lutar por 5º e 6º. A brigar por pontos. O Rubinho não, porque o Rubinho vai voltar em primeiro. E a Minardi aí fazendo a festa
e a alegria dos torcedores. Mais uma vez o Jung. Vamos confirmar a diferença do Rubinho, que é o líder, para o Schumacher. 4,8 a diferença do Rubinho para o Schumacher. Caiu bastante. A diferença já chegou a ser de 10 depois da rodada do Michael Schumacher. Quase que ele passa reto, hein? Olha lá, rodou na entrada dos boxes o Jung. Aí, Reginaldo, você pensou que já tinha visto tudo na Fórmula 1? Não dá. Eu me lembro do Rick Van Opel, que era um milionário, filho da família da Von Opel, que era da Opel alemã, que é da General Motors, a Opel alemã, e que corria, que fazia isso e que foi proibido. Os outros pilotos todos fizeram uma reunião e proibiram ele de correr. Diferença do Rubinho para o terceiro colocado, olha, 30 segundos. Ou seja, o Rubinho já tem tempo suficiente para fazer a segunda parada. Formação de Copa do Mundo para você. Kim Milton Nielsen, da Dinamarca, vai ser o árbitro, o juiz do jogo do Brasil na quarta-feira contra a Turquia, pela semifinal da Copa do Mundo. 33 voltas completadas. E agora o Ed Irvine com a Jaguar nos boxes. A Jaguar confirmou na sexta-feira de que o time continua. Aí o David Coulthard, que se envolveu num toque com o Montoya, numa tentativa de ultrapassagem. E o Coulthard, ele e o Montoya abandonaram. E o Coulthard está muito irritado. E o Norbert Hogg está passando ali a mão na cabeça e tal. Está aprovando a manobra do Coulthard, né? E aí a parada do Irvine. Vai voltar? Tá voltando. Tá voltando o Irvine. Vamos com outras informações com o Tadeu Schmidt. E o Coulthard, quando voltou aqui ao paddock, não falou com ninguém, mas quando passou pelo caminhão da Williams, deu uma olhada para o lado que falou muito. Bom, Reginaldo, o Irvine já ganhou 4 corridas na vida e também rodou na entrada dos boxes. Mas ele tem crédito, né? Além do que, pode ter sido da areia que o Jung deixou lá, né? Que rodou antes dele no lugar. Muito bem, o Raikkonen, que é terceiro, ainda não parou. De La Rosa agora vai para os boxes na volta de número 34. A diferença do Rubinho para o Michael Schumacher é absolutamente no visual. Desde a largada, recapitulando, na largada, aí o De La Rosa no pit stop do outro piloto da Jaguar. As duas Williams praticamente se tocaram, brigando pela ponta, Montoya e Ralf. O Rubinho passou os dois. E desde a primeira curva o Rubinho vem na liderança. Não perdeu nem no pit stop deste grande prêmio da Europa em Nürburgring. E aquela maldição da pole position, apenas uma vez no grande prêmio da Europa que o pole position venceu a prova, que foi exatamente o ano passado com o Michael Schumacher. Nos outros anos todos, quem largou na pole não venceu a corrida. Jean Todt, cuidado com o que você vai fazer hoje, Jean Todt. Daqui para frente vai ficar a televisão mostrando o Jean Todt e o Ross Brawn o tempo todo ali. Copa do Mundo, tá na Globo. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Grande prêmio da Europa de Fórmula 1. Vamos completar a volta de número 35 com Rubens Barrichello. Rubinho na liderança do grande prêmio da Europa desde a largada. Passou as duas Williams e o Michael Schumacher na largada, na primeira curva. Michael Schumacher segunda, 4,8. Kimi Raikkonen terceiro, mas ainda não parou. Jason Button é quarto. Ralf Schumacher quinto. Trulli sexto. São os 6 primeiros. Felipe Massa é o sétimo. Vai brigar por pontos. Hoje sem aposta, tá, Reginaldo? Difícil essa história toda, hein? Mas brincadeiras, o bom humor de lado, evidentemente. O que leva a gente a ficar com essa preocupação são todos. Olha, o Raikkonen agora nos boxes. Na volta de número 35 vai parar o Raikkonen. Uma parada só também para a McLaren. Porque a nossa função aqui, Reginaldo, é tentar passar o máximo de informações para as pessoas que estão acompanhando, no sentido de que cada um formate o seu conceito. Eu acho que a gente não tem o direito de interferir, né? A gente tem o direito de informar e cada um em casa, sentado, tranquilo, tá lá, né? Eu tenho certeza que tem gente dizendo, não, vai deixar passar, não vai deixar passar, isso é isso, Jean Todt é aquilo. É isso mesmo, né? Esse é o resultado do jogo todo que aconteceu.
Agora, que houve declaração de Rubinho, embora ele está dizendo que não foi bem assim, de que tinha um acordo com o Jean Todt para que não houvesse mais troca desde da Áustria do ano passado, que tem a reunião na quarta-feira em Paris para definir, para julgar o acontecimento da Áustria, que ontem o Bernie Ecclestone conversou com o Jean Todt e com o Michael Schumacher, são informações importantes. E hoje o Rubinho na pista vai ganhando a corrida de ponta a ponta o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. Assim como vinha ganhando na pista, de ponta a ponta no Grande Prêmio da Áustria. Então não dá mesmo para apostar numa decisão da Ferrari. Daria para apostar na inteligência e no bom senso do Ross Brawn e do Jean Todt. Mas eu já não apostei uma vez, não vou apostar outra. Barrichello, Michael Schumacher, Raikkonen, Button, Ralf Schumacher, Trulli e aí o Felipe Massa. Heidfeld, companheiro do Massa, é o 8º. Vamos ver o Bernold, 11º, o brasileiro Henrique Bernold. Largou na última fila, em 21º. E aí os pilotos que estão fora, Coulthard, Fisichella, Montoya, já abandonaram o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. O Raikkonen perdeu a chicane. O Heidfeld, perdão, companheiro do Felipe Massa. Bom pro Massa. Bom pro Massa, dá um alívio pro Massa ali. E é impressionante como fica incandescente mesmo ali dentro do pneu disco, né, na roda. Impressionante. Quando você vê nesse tipo de repetição, né, nessa câmera lenta, vê fica vermelho. Quando bota o pé, tira o pé, deixa de ficar vermelho. Em cada uma das curvas mais lentas, né, onde você tem que vir muito rápido e frear muito forte. Então veja a resistência do material com que é feito esse disco e com que são feitas as pastilhas. Rubens Barrichello para o quarto colocado, que é o Jason Button, 1 minuto e 6. Para o Ralf, 1 minuto e 15. A preocupação agora toda é com o Raikkonen, né? Mais 36 segundos de vantagem, tempo suficiente para fazer a outra parada, o Rubinho Barrichello, porque a Williams, a McLaren, parando apenas uma vez neste Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. Fórmula 1 que volta no dia 7 de julho com o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone. Você vê, eles estão com pneus mais duros, né? Eles fizeram uma parada só, os carros com Michelin. Mas há uma preocupação, hein? O Montoya, por exemplo, está mais preocupado com os pneus dele. Copa do Mundo, tá na Globo. Novo Corsa, o superdotado. Estamos à volta 37, vamos completar a 37. Aí o Ralf. O Raikkonen. O Ralf é quinto, o Raikkonen é terceiro. E entre eles, o Jason Button. Está logo atrás ali do Ralf, é o Trulli. Veja aí, ó, o Ralf e o Trulli com a outra Renault. Próxima terça-feira, fase semifinal da Copa do Mundo, 8h30 da manhã. Alemanha e Coreia. E na quarta-feira, também às 8h30 da manhã, o Brasil jogando uma vaga na decisão da Copa, Brasil e Turquia. E os turcos estão animados, os turcos estão falando em título. Você vê ali o Rubinho agora com a Sauber à frente dele. Agora ele saiu do Heidfeld e tem o Massa à frente dele agora. São os dois carros da Sauber. E aí está Takuma Sato, na volta 38, parando com a Jordan. Que coragem daquele mecânico que fica ali na frente, hein? Esperando o Sato, hein? Você viu que o Rubinho, como a gente disse, estava com o Massa à frente. Ele tinha passado o Heidfeld. Heidfeld e Massa estão muito próximos. E aí, você vê o Rubinho, já foi. E agora o Massa vai ficar para o Schumacher. O Schumacher ficou com o Heidfeld anteriormente. E eles tirando os retardatários nessa briga pelo primeiro lugar. 2,776 a diferença do Rubinho para o Michael Schumacher. Mas o Rubinho já perdeu tempo para passar o Massa.
Agora vai ser a vez do Mikael perder esse tempo. Massa e Heidfeld são 7º e 8º colocados, quer dizer, candidatos a marcar ponto. E se um dos 6 ali sair fora, ali vai ficar uma briga. Vai ficar uma briga, porque aí vai ficar uma posição para marcar ponto, para um dos 2 companheiros de equipe. Aí é no braço, Reginaldo. Veja lá onde vai o Schumacher. E o Massa atrás dele, já foi embora. Ou seja, o Schumacher também já se livrou do Felipe Massa. Rubinho, Michael Schumacher, Raikkonen, Button, Ralf Schumacher, Trulli, Massa em 7º, Heidfeld em 8º. Serão 60 voltas o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. E hoje, depois do Fantástico, você vai conhecer os participantes da semana indicados para o paredão do Big Brother Brasil. Do Rubinho para o Michael Schumacher, 3,475. Voltando ali, próximo de 3,5. A diferença do líder, Rubens Barrichello. Por enquanto, de ponta a ponta, o Rubinho vai na liderança. Essa diferença deve aumentar um pouquinho. Interessante que o Massa deu a passagem normal para o Rubinho e deu a passagem também para o Schumacher. Só que ele abriu para o Schumacher no momento só da tomada final do Schumacher ali naquela curva de baixa. Tanto que o Schumacher veio mais lançado e teve que ir mais fora ainda da curva. Então ele prejudicou, o Massa ajudou um pouquinho o Rubinho ali. Luiz, diga, Tadeu. uma cena interessante agora aqui no paddock. O Juan Pablo Montoya foi até o caminhão da McLaren explicar para o Coulthard que estava com problema de pneus e tal, que não teve culpa. E o Coulthard falou para ele assim, parabéns. E o Montoya voltou meio chateado, o Coulthard também chateado. No final o Coulthard falou o seguinte, que aceitava as desculpas, mas que só porque era a única coisa que ele tinha para fazer, né? E o Rubinho, caso de vitória hoje aqui, com a saída do Montoya e do Coulthard, o Ralf está na pista, é quinto, vai fazendo 2 pontos, vai chegando a 29. O Rubinho tem 16, iria a 26, entraria definitivamente aí na briga pelo vice-campeonato, que talvez seja a briga mais interessante desta temporada. Depois das 6 vitórias do Schumacher até aqui, de 70 pontos conquistados em 8 corridas. Esta é a 9ª etapa do Campeonato Mundial. O Coulthard é muito frio. Alan McNish, perdão, Reginaldo. McNish no box. O Coulthard é muito frio e ele foi irônico na forma como recebeu as desculpas ali do Montoya. Porque o Coulthard tem 26 pontos no campeonato, o Montoya 27. Quer dizer, os dois estão lutando ali pau a pau pelo vice-campeonato, no mínimo, né? Sabe lá o que pode acontecer ainda daí pra frente. Então isso é que ele quis dizer pro Montoya. Quer dizer, não precisava disputar a posição num ponto daquele, sendo que tirou os 2 da corrida, os 2 praticamente da luta do vice, pelo menos nessa parte do campeonato. Se livrando de retardatários, lá embaixo, vamos embora. O Binho continua na liderança do Grande Prêmio da Europa. Copa do Mundo, tá na Globo. Brasil Telecom, ultrapassando limites em telecomunicações. Total de 60 voltas do Grande Prêmio da Europa, 41 voltas completadas. 19 para o encerramento desta 9ª etapa do Mundial de Fórmula 1. 2,5 a diferença do Rubinho para o Michael Schumacher. Daqui a pouco eles vão parar. Volta 41. Tudo indica que eles vão parar entre a volta 46 e a volta 50. Vamos ver aí a última volta. Vamos confirmar os tempos da última volta para você do Schumacher com o Rubinho. 1:33,478 Rubinho. E o Michael 1:33,109. A volta do Schumacher na última. Olha, Luiz Mas Roberto. houve também trava, houve retardatário ali. Olha, Luiz Roberto, teria mais uma atitude para apostar aí na inteligência de Ross Brown e de Jean Todt. Se o Rubinho ganhar a corrida, ele tem 16 pontos, iria para 26, empatado com o Coulthard. O Montoya tem 27 e não está fazendo nada. E o Montoya não tem vitórias ainda, que é critério para desempate nesse equilíbrio aí. Pois é, e o Coulthard não está fazendo nada, já está fora também. O Ralf tem 27, mas está em quinto, iria para 29. Quer dizer, eles colocam definitivamente o Rubinho na luta pelo vice. E para a Ferrari sempre foi muito importante fazer dobradinha no campeonato. A imagem do Frentz ali fazendo a chicane e se mandando. Sempre lembrando, né, que o Schumacher tem 70 pontos contra 27 do segundo colocado.
Henrique Bernoldi agora é o 10º com a parada do Alan McNish. Aí a McLaren do Raikkonen, David Coulthard já abandonou. 1,7 a diferença dele para o Jason Button, que é o 4º colocado. 2,8 a diferença do Rubinho para o Michael Schumacher. Aí o Patrick Head da Williams. 1,32,906 Rubinho. 1,33,1 o Michael Schumacher. O tempo das voltas dos dois. Aí o Ralf, que é o 5º colocado. Dele para o Trulli, 1,2. E a Ferrari já está pronta a antecipar aí talvez uma ou duas voltas o momento do pit stop para os seus dois pilotos. Os dois estão na liderança. O Schumacher parou primeiro na primeira parada, no primeiro pit stop. Qual será o comportamento agora da Ferrari? Momento decisivo da corrida. Rubinho na liderança de ponta a ponta no Grande Prêmio da Europa. Schumacher parou na 23, Rubinho na 24. Vamos lá. Rubinho já faz a tomada e se manda. E o Schumacher vai para o box. Schumacher vai para o box. Agora a sua atenção para o que vai acontecer com o Schumacher. Rubinho agora tem que realmente abrir para ter uma vantagem, 3, 4 segundos em relação ao Schumacher. Trulli também nos boxes. Michael Schumacher vai parando aí. Vamos ver o trabalho da equipe Ferrari. Momento decisivo do Grande Prêmio da Europa. Aí o trabalho da equipe Ferrari. Veja aí o trabalho da Ferrari. 7,8 vai voltando o Michael Schumacher. O trabalho muito rápido da Ferrari, como sempre. Aí 80 por hora, limite de velocidade. Ed Irvine agora entra também para fazer pit stop. E o Schumacher está voltando. A partir da passagem ali não tem mais o limite, mas ele tem que respeitar a faixa branca ali. Pegar a faixa branca, tem punição. Schumacher voltando. Em segundo. E agora Rubinho, será que vai parar já ou vai fazer mais uma volta? E ele faz a melhor parcial dele na primeira de toda a prova. Ou seja, o carro está leve, sabe que tem que fazer uma volta rápida. Parcial do Rubinho, a melhor dele, Rubinho, na prova. No primeiro ponto de cronometragem. Olha só o Jung ali. Atrapalhou legal a McLaren do Kimi Raikkonen. Deu a impressão que ele ia entrar, né? É a Minardi e sua saga na Fórmula 1. Rubinho também no segundo ponto de cronometragem faz a segunda melhor parcial dele. Rubinho, na corrida. Ele está aproveitando essa volta com as últimas gotas de gasolina para andar o mais rápido possível. E para abrir um pouquinho, né? 2,8 a diferença para o Schumacher. 1,32,785 a volta dele. Você vê, ele andou mais rápido que o Schumacher. Tinha 2,8. O Schumacher gastou 7,8 no box. Se o Rubinho gastar 7,8 no box, vamos ver qual é a diferença que ele volta. Tem que ser um pouquinho acima dos 2,8. Ferrari está pronta para o Rubinho. Vamos completar o lance decisivo desta segunda metade da prova. E aí o Heidfeld querendo passar o Massa. Vale de qualquer forma aí a briga por uma posição. E a posição é a 7ª do Massa. Vamos lá com o Rubinho. Sabendo que pode vir a valer um ponto, né, aquela briga. Aí Rubinho. Vamos ver se vai ser nessa. A Ferrari está prontinha. Deve ser nessa volta. Aí a parada do Rubens Barrichello. Veja aí a equipe Ferrari pronta. Schumacher parou em 7,8. Rubinho tem que parar aí. 7,8, 7,9, 8. Para voltar à frente do Michael Schumacher. 8,1. Também dá para sustentar ali. Tem a saída. Tem que fazer tudo limpo. Vamos lá, Rubinho. Vamos lá, Rubens Barrichello. Agora pode perder um pouco aí com a Renault ali na frente. Esse tráfego não estava no prognóstico. Olha o Rubinho entrando. Vamos com ele. Vamos lá com o Rubinho. Aquele tráfego ali atrás era o Schumacher. 27,764. O Rubinho fez limpo. Vem para os boxes o Rubinho. Vai fazer a parada dele. Momento de decisão para esta vitória do Brasil na Fórmula 1. Vamos lá com o Rubens Barrichello. O trabalho da Ferrari. Schumacher parou em 7,8. Rubinho tem um cronômetro aí. E você de olho no Schumacher. 7,6 mais rápida a Ferrari com o Rubinho. E o Schumacher com tráfego. E o Schumacher com o tráfego ali da Sauber.
Olha aí o Schumacher, tá na reta. Ele tá entre o Massa e o Heidfeld. O Rubinho vai voltar na frente. Rubinho vai voltar na frente. Volta na frente, Rubens Barrichello. Volta na frente. E ainda com a Sauber entre ele e o Schumacher. Com o Felipe Massa, que vai abrir, que abriu. Mas aí o Schumacher se manda. Tudo certo, é isso mesmo. Valendo a liderança da corrida. Mas de ponta a ponta, por enquanto, Rubens Barrichello. E por enquanto não dá pra gente falar um cisco da Ferrari. Até aqui, ponto. Reginaldo Leme. Até aqui, 2.2, 2.261, exatamente a diferença. O Schumacher teve um tráfego ali da Sauber, mas de qualquer forma não daria para o Schumacher passar o Rubinho, porque a troca foi feita em 7.6, quer dizer, igualzinha, quase igual, praticamente igual ao do Schumacher. Aliás, os dois pitstops aconteceram isso. 8.6 e 8.6 no primeiro, 7.8 para o Schumacher no segundo, 7.6 para o Rubinho no segundo. Agora fica nas mãos e na cabeça, nas mãos da Ferrari e na cabeça de Jean Todt e principalmente de Ross Brawn. Quer dizer, principalmente de Jean Todt, que é o homem que decide, mas de Ross Brawn, que é o homem que bola. E a diferença de 2.2, você vê que já caiu para 1.8 nesse trecho da pista, é perfeitamente recuperável na pista. E aí, se tiver uma briga de ultrapassagem, aí sim, aí não pode ter briga, porque seria o risco de um carro tocar no outro, isso não pode acontecer. Os dois aí na reta. Rubinho e Schumacher a 1.949. Copa do Mundo tá na Globo. Cartão Real, o cartão da sua vida. As diferenças dos primeiros. Felipe Massa está na 6ª posição, pode marcar mais um pontinho, vai fazer uma parada o Felipe Massa. Mas ele tem 3 pontos no campeonato na temporada de estreia dele. 46 voltas no Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. A única vitória do Rubinho foi o Grande Prêmio da Alemanha. Hoje o GP da Europa está acontecendo na Alemanha, outra pista foi em Hockenheim. Uma corrida realmente sensacional de recuperação. Chegou a andar em 18º o Rubinho. E hoje largando em 4º e está de ponta a ponta liderando o GP da Europa. Diga, Reginaldo. Está quase fazendo 2 anos. Foi exatamente no dia 30 de julho do ano 2000. E em meio à Copa do Mundo, com o Brasil jogando na próxima quarta-feira, a sua sorte, o Frentzen está ali, louco atrás do Alan McNish. Esse é o companheiro do Henrique Bernoldi, o Heinz-Harald Frentzen. Mais um alemão correndo em casa. Mas quando a gente fala de Copa, de emoção, de futebol, a gente, na Fórmula 1, a gente volta a 86, num dos momentos mais bonitos. E sem dúvida, além de fazer história, criando definitivamente o gesto de fazer uma volta de apoteose com a bandeira. Quando nós fomos eliminados pela França na Copa do Mundo de 86 e milhões de brasileiros não eram nascidos naquela altura, né? E o Brasil perdeu para a França nos pênaltis, foi eliminado da Copa do Mundo do México na corrida, se eu estiver errado, você me corrige, tá, Reginaldo? Nos Estados Unidos, GP dos Estados Unidos, o Ayrton Senna venceu a prova. GP de Detroit. E aí fez uma volta, a volta da vitória com a bandeira do Brasil. E sem dúvida foi um momento histórico para a Fórmula 1, para o próprio Ayrton. E para aquele gesto de fazer a volta com a bandeira do Brasil. E hoje, no meio da Copa do Mundo, depois de tudo que aconteceu na Áustria, o Rubinho vem dando um show na pista. É a chamada corrida impecável do Rubens Barrichello. Aí-se embora, o Frentzen passa. Você está revendo a ultrapassagem sobre o Alan McNish. Felipe Massa em 6º, também fazendo uma bela corrida. E aí os dois líderes, Rubinho e Schumacher. Eles estão juntos. Rubinho, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Ralf Schumacher, Jason Button, Felipe Massa. É absolutamente visual a diferença. Schumacher se aproxima. Rubinho vem aí na liderança. Por enquanto, de ponta a ponta, eles vão completar a volta de número 47. De um total de 60 voltas do Grande Prêmio da Europa. Os dois na reta. Rubinho na liderança e o Schumacher em segundo. Luiz. 12 voltas para o encerramento. Diga lá, Tadeu Schmidt. E depois do GP do Canadá, o Rubinho falava sobre esse clima de Copa do Mundo, rivalidade,
Brasil e Alemanha, o Schumacher comprando a briga da seleção alemã, principalmente dessa rivalidade Brasil-Alemanha, e o Rubinho que normalmente, principalmente nos últimos tempos, tem sido absolutamente comedido nas suas declarações. Disse o seguinte: brincou, né? Schumacher ganhou na minha casa, agora eu vou ganhar na casa dele. Por enquanto tá cumprindo. O Schumacher virou um 33,7, Rubinho um 34,1. Diferença do Rubinho para o terceiro, do Rubinho para o quarto. Uma eternidade aí para o Ralf Schumacher. A estratégia da Williams se aproximar parando uma vez só não funcionou. E a Ferrari vai dando um banho na corrida. É a tal história, né? Não tivesse acontecido aquele episódio da Áustria, agora o normal, o que todo mundo espera, o que todo mundo sabe que pode acontecer, é o Schumacher partir para uma briga. E o Schumacher, 1,8 atrás, seja qual for o adversário que tiver na frente, é um piloto que tem todas as condições de passar mesmo, passar na pista e ganhar a corrida. Mas depois do que aconteceu na Áustria, a Ferrari conseguiu criar essa dúvida na cabeça do torcedor. Eles vão completar a volta de número 49. 11 voltas para o encerramento. Continua na liderança o Rubens Barrichello. Eles estão juntos. A corrida tem um total de 60 voltas. E o Schumacher atrás do Rubinho. Está aí a equipe Ferrari. A atenção evidentemente está toda voltada para o que vai acontecer. Se haverá uma manobra de pista, será que o Schumacher tenta passar o Rubinho? A Ferrari vai repetir o que fez na Áustria, impondo a Rubens Barrichello a ultrapassagem de Michael Schumacher. 10 voltas para a gente tirar essa dúvida. Eu imagino o mundo todo que acompanha, que gosta da Fórmula 1, você em casa, tá todo mundo na dúvida. É evidente que cada um tem lá no fundinho sua opinião, né? Hoje tô achando que é isso, hoje tô achando que é aquilo. É o mundo inteiro da Fórmula 1, no esporte de um modo geral, vai discutindo o que pode acontecer. Os dois carros da Ferrari, depois de um show de pilotagem dos dois pilotos, Jean Todt, Ross Brown, os responsáveis pela equipe, e o Rubinho vai para completar mais uma volta. A velocidade final do Michael Schumacher 308, do Frentzen 310. Aí pouca asa e quase decola. Bom, dessa vez tem tempo suficiente ali para os dois também pegarem o telefone, celular, ligar para o Luca de Montezemolo, discutir com ele. O que você acha aí, o presidente? E ver qual é a decisão que pode ser tomada. O Schumacher coladinho no Rubinho. Você viu há pouco a cara do Jean Todt, evidentemente que não se toma uma decisão como aquela da Áustria sem a aquiescência do presidente. Aí é evidente. Mas o Rubinho está aí na liderança. 10 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Europa. Schumacher é segundo. Desde a largada. Está aí o Ross Brown mais uma vez. Uma banana agora. Será que está com cãibra? O Ross Brown não, está só abastecendo um pouco ali para segurar, né? 50 voltas de 60. Rubinho e Michael Schumacher com 2 paradas cada. Aí Raikkonen, Ralf Schumacher, Jason Button. Felipe Massa ali. Tem impressão pelo amarelinho do capacete, hein? Uma Sauber. Vamos ver, a gente vai confirmar já. Pareceu uma Sauber lenta. O Massa que vem na 6ª posição. Lutando para marcar mais um pontinho na sua temporada de estreia. Já tem 3 pontos. Está normal, Massa. E aí, Michael Schumacher coladinho no Rubinho. Vamos lá. Rubens Barrichello em primeiro. Schumacher em segundo. Vamos esperar o Massa agora completar essa volta. Está na 6ª posição o Felipe Massa, com certeza. Mexendo com todos aqueles que torcem pelo jovem Felipe Massa. 51 voltas completadas. 6º Massa, 7º Heidfeld. Tudo bem com o Felipe Massa para conquistar mais um pontinho. 2 brasileiros na zona de pontuação. E aí, ó, é onde liga o microfone. Aí Jean Todt falando com um dos seus pilotos.
com o Rubens Barrichello. Ele liga o microfone, é o Jean Todt, e falando com o Rubens Barrichello, ligou o microfone e disse algo pro Rubinho. Olha o que você vai dizer, hein? Agora ele fala a prova toda, evidentemente que é uma linguagem às vezes codificada, para não atrapalhar a concentração do piloto, mas há sempre essa conversa entre o Jean Todt, o Ross Brawn com os seus pilotos. Que fim de prova, hein? A estratégia normalmente é montada pelo Ross Brawn. Quem comunica é o chefe, é o Jean Todt. Vamos lá, Tadeu Schmidt. É bom lembrar que quando nós ouvimos o presidente da Ferrari, Luca de Montezemolo, ele afirmou que aquilo que aconteceu na Áustria não voltaria a se repetir. Muito bem lembrado pelo Tadeu, muito bem lembrado. Luca de Montezemolo afirmou categoricamente que o que aconteceu na Áustria, bom, o que aconteceu na Áustria, nessa expressão você pode definir de algumas formas, né? Exatamente, aí é que é o ponto. Aí que é o ponto. Essa entrevista o Luca deu pro Tadeu em Mônaco, e na época a gente já comentou mais ou menos isso. Não vai acontecer daquele jeito. Agora, o que vai acontecer, ou seja, vai passar antes ou não vai passar, vai ajudar, vai dar a vitória de presente para o Barrichello ou vai deixar ele ganhar sozinho na pista. Isso ficou tudo no ar. Rubens Barrichello e Schumacher juntos, colados. Eles estão aí na pista. Mais uma vez ali, aonde, olha aí, aonde ele liga o microfone. Esse é do Ross Brawn, veja. É o Rubens Barrichello. E aí, perdão, é Rubens. E aí, Michael Schumacher. De um lado ele fala com o piloto, do outro com o outro. Agora, a dúvida é o seguinte, que a gente sabe que o Schumacher é mais piloto que todo mundo, então ele tem condições de partir para frente do Rubinho, ou seja lá quem for que estiver à frente dele para ganhar a corrida, tem. Agora, o Rubinho pode defender a posição? Essa é que é a discussão. Correndo o risco, é claro, porque quando você está defendendo uma posição, o outro tentando passar, correndo o risco de se tocar. Schumacher agora virou um 34.920 e o Rubinho um 34.935. Deu uma tocada os dois ali. Um pouquinho mais rápido o Schumacher, mas não o suficiente. 56 voltas completadas. Schumacher 1:35, 141. E o Rubinho 1:35,29. Diferença de 633. Aí a Toyota foi lá fora. Também naquela freada o Mika Salo. Felipe Massa é sexto. Expectativa também para o pontinho do Felipe Massa. Mas é enorme expectativa do Brasil, do mundo do automobilismo, para o que vai acontecer enquanto você vê a saída do Salo. Qual será o comportamento da Ferrari? Tudo vai ficar esportivamente por conta dos dois pilotos na pista. Depois de uma corrida liderada de ponta a ponta por Rubens Barrichello. Rubinho está aí na liderança. Últimas voltas do Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. Schumacher está colado no Rubinho. 53 voltas, eu disse agora há pouco 54, 53 completadas. De um total de 60, 56 completadas. De um total de 60 voltas. Últimas voltas. São os instantes finais do Grande Prêmio da Europa, a nona etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Na largada, as duas Williams brigando por posição. Praticamente se tocaram. O Rubinho se aproveitou. Vai completar a volta 57 aí o Rubinho. Aí ficam faltando só. Confirmando o número de voltas. 54 voltas completadas. 54 voltas completadas. 6 para o encerramento. Aí o Rubinho continua na frente. Os dois estão juntos. Cresce a expectativa, é enorme a expectativa. A essa altura, a Ferrari, que tem o campeonato absolutamente sob controle. Tanto o campeonato de pilotos como o de construtores. 1:34,8 Rubinho. 1:34,8
8,4 Rubinho, 1,34, 8,2 o Michael Schumacher nesta volta. É a mesma tocada. Mas os dois diminuíram o ritmo na mesma proporção, né? Olha o famoso botãozinho. E a Ferrari vai aí na liderança. Mika Salo aí abandonando com a Toyota. Já bateu no cinto, foi-se embora. Na volta 54, o Mika Salo abandonando. São as últimas voltas. E o Frentzen vai voltar. Aí o Frentzen está voltando. Felipe Massa continua na 6ª posição. Heidfeld atrás dele, praticamente colado. Henrique Bernoldi é 11º. 10 posições desde a largada, o Henrique Bernoldi. Olha o Frentzen na frente do Villeneuve. É Olivier Panis ali. E o Ralf, quase que ele toca no Ralf. Era o Villeneuve mesmo, não era Panis não. A gente estava correto aqui na primeira informação. Era o Villeneuve mesmo e espalharam. Ali, se você não entrar acelerando o quanto deve depois da freada, vai ficar sem tração e o carro vai perder a traseira mesmo como perdeu. 5 voltas para o final. Tá falando o Ross Brawn. Vamos ver. Eu não, sinceramente não... Porque como a gente viu a cintura dos dois, não sei se o Ross Brawn também está com o Rubinho do lado direito. E o Schumacher do lado esquerdo aqui na cintura, né? Os equipamentos onde ele aciona o microfone para conversar com os pilotos. O Jean Todt, sim, lado direito é o Rubinho, lado esquerdo, veja aí, tá falando. É o Ross Brawn com o Rubinho. Rubinho na liderança. Schumacher coladinho nele, desde o princípio, desde a largada que Rubens Barrichello vem na frente do Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1, em Nürburgring. Será a coincidência, né? Rubinho venceu uma na vida. Exatamente o Grande Prêmio da Alemanha, há 2 anos. E o Schumacher está em casa hoje, diante de sua torcida. E o comportamento, já pensou que está passando na cabeça do Schumacher? Mas o Schumacher é frio. Se ele tiver equipamento suficiente para passar, dificilmente ele vai deixar de tentar essa ultrapassagem. Eles estão iguais, ou seja, uma ultrapassagem não deixa de ser um momento de risco para a Ferrari. Aí Schumacher atrás do Rubinho. Olha o Schumacher aí, 648. Inexistente a diferença. Do ponto de vista do cronômetro, vale no visual. E o Rubinho segue na frente. Lado esquerdo agora é com o Michael, né? Aí é o Jean Todt, né? Aí é o Jean Todt, ok. Não era o Ross Brawn, é o Rubinho também. Bom, já passou do ponto em que, seguindo as palavras do Luca de Montezemolo, a estratégia poderia ser tomada antes, para não repetir o que aconteceu na Áustria. Agora já está no finalzinho da corrida, então tudo leva a crer agora que eles deixariam terminar a corrida normalmente com o Rubinho à frente. E eu acho que seria a posição também do Schumacher, né? Ele, depois daquilo que ele fez na Áustria, quer dizer, ele passaria de novo para estar arriscado a tomar uma vaia dentro da própria Alemanha. Então fica toda essa dúvida aí, mas já passou do ponto em que a ordem poderia ser dada antes do que foi dada na Áustria. Ou então foi dado e o Rubinho de novo está hesitando, não está deixando passar para deixar na última de novo. Aí é guerra que ele declara contra a equipe. 3 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Europa. Valendo a interrogação na cabeça de milhões de brasileiros, de milhões de esportistas pelo mundo inteiro. Será que a Ferrari vai rever conceitos? Será que a lição da Áustria está passando na cabeça da Ferrari, como está passando agora nos nossos corações, das nossas mentes? Rubinho está na frente, uma corrida impecável desde a largada, quando passou o Schumacher e as 2 Williams. Schumacher colado, lidera o campeonato com 70 pontos, tem 59 vitórias na carreira. A corrida acontece na sua casa, na Alemanha, embora seja o GP da Europa, em Nürburgring, num dos templos do automobilismo. E é sempre prazeroso para um atleta, para um piloto, vencer numa pista importante, numa corrida que representa números importantes. Seria a vitória de número 60 para Michael Schumacher.
São 75 anos de Nürburgring. Isso tudo faz e mexe com a cabeça do atleta, do piloto. E a Ferrari tem a possibilidade de hoje rever conceitos, de mostrar que aprendeu a lição. E essa dúvida está povoando a mente de milhões de brasileiros, de milhões de esportistas pelo mundo afora. Schumacher encosta de vez no Rubinho. Eles vão para a reta e vão faltar 2 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Europa. Rubinho segue na frente. Luiz Roberto, por uma questão de coerência do Jean Todt e do Ross Braun, teria que ser feita a mesma coisa que foi feita na Áustria, porque eles defenderam aquilo mesmo depois de ter feito, mesmo depois do resultado. Agora, pode ter havido uma interferência do presidente, Luca Montezemolo, ou até com aquela reunião com o Bernie Eccleston ontem aí em Nürburgring. Rubinho segue na frente para tentar repetir o feito do dia 30 de julho de 2000, quando venceu a única corrida da carreira. De qualquer forma, uma corrida impecável da Ferrari. Uma volta e meia para o fim. Veja aí mais uma vez os homens da Ferrari. Veja que ponto chegamos. A atenção está toda voltada para uma decisão que é política, muito mais do que esportiva. Porque na pista, embora Schumacher tenha todo o talento do mundo, seja um extra-série, seja um gênio do esporte, Schumacher tem condições de passar? Tem. Mas o Rubinho tem também condições de defender essa posição. Eles vão para completar a volta de número 59 e vai ficar faltando apenas uma volta. Olha a torcida da Ferrari, ela própria aqui na Áustria, fez o sinal de negativo, vaiou a decisão da equipe, não aplaudiu o pódio onde o Schumacher colocou o Rubinho no lugar mais alto que o Rubinho tenta conquistar na pista, independentemente das diferenças, de tudo o que acontece e da superioridade de Michael Schumacher, que, repito, é um dos gênios da história deste esporte. Eles vão para completar. Schumacher coladinho, e eles vão para completar a volta 59, e aí será a última volta do Grande Prêmio da Europa. Diga, Reginaldo. Arriscar uma possibilidade também, os dois cruzarem lado a lado com o Rubinho 10 centímetros na frente. Última volta para a Ferrari, última volta para Rubens Barrichello. A Ferrari lidera de ponta a ponta o Grande Prêmio da Europa com Rubens Barrichello. O Rubinho pode estar se aproximando da segunda vitória na carreira, num ano marcado pela troca de posições na Áustria, por toda a indignação do mundo do esporte, por tudo o que aconteceu nos últimos dias. A dúvida vai povoando a mente de milhões e milhões de brasileiros e esportistas pelo mundo afora. De qualquer forma, é bom ver o Brasil na frente. É sempre bom ver um brasileiro representando a nossa pátria, o nosso país, com técnica, com categoria, com a capacidade de vencer, e de vencer na pista, um dos maiores de todos os tempos, que é Michael Schumacher. É a última volta para Rubinho. Silêncio na torcida alemã. Mais de 150 mil pessoas em Nürburgring. Olha só a reação do torcedor. Última volta para Rubinho. Rubens Barrichello liderando de ponta a ponta. Mais um momento para fazer história, independentemente da posição final. O que vale a Ferrari rever seus conceitos, é valorizar a força do esporte, da técnica, é saber que isso tem importância no coração das pessoas, que mais do que qualquer jogo econômico ou político, o que vale é a técnica, é a categoria. Rubinho vem aí, vai para a reta. Rubens Barrichello e Schumacher praticamente juntos. Rubinho está na frente, Schumacher atrás dele, Rubinho na frente. Rubens Barrichello, vitória do Brasil no Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. Vitória do esporte, vitória da moral, vitória dos conceitos. Rubens Barrichello aplaude Michael Schumacher. Rubinho comemora a segunda vitória na carreira. O torcedor da Ferrari responde mais de 150 mil presentes em Nürburgring. Milhões e milhões pelo mundo afora. É assim que nós queremos ver o esporte, decidido dentro do campo de jogo, no automobilismo e aí na pista. Rubens Barrichello é vitória do Brasil. No meio de uma Copa do Mundo, com o país inteiro envolvido por esse sentimento nacionalista, sentir de novo o gostinho de uma vitória na Fórmula 1, de ouvir de novo o tema da vitória, de poder ouvir o hino nacional do Brasil no Grande Prêmio da Europa. Impecável Rubens Barrichello, de ponta a ponta, para vencer a segunda vitória na vida dele, para vencer o Grande Prêmio da Europa. Ralf Schumacher completa em quarto, o Raikkonen foi o terceiro.
Aí o Jason Button e vem o Felipe Massa. Aí Button é o quinto. Felipe Massa já cruzou. Dá uma volta atrás. Valeu a bandeirada para ele. É sexto Felipe Massa. Mais um pontinho para o brasileiro Felipe Massa. Pode comemorar, Rubinho. Essa ninguém tira. Henrique Bernode é décimo. Vai comemorar muito, Rubinho. Foi impecável. Pode curtir um pouco, Rubens Barrichello. Curta aí o tema da vitória que você merece. Brasil! Rubens Barrichello vence o Grande Prêmio da Europa com Michael Schumacher em segundo, Kimi Raikkonen em terceiro, Ralf Schumacher quarto, Jason Button quinto, Felipe Massa sexto. Henrique Bernode foi o décimo colocado no Grande Prêmio da Europa. Reginaldo Leme, desde a primeira curva, essa dúvida povoou as nossas mentes e com certeza o mundo do esporte, os esportistas mundo afora estão aliviados depois do que aconteceu na pista hoje. Não poderia ser diferente. Essa dúvida, o mundo todo agora curtiu a dúvida desde o momento em que viu que os dois estavam pontos. E você viu a ironia, né? O abraço, os cumprimentos, dividindo a glória dessa vitória, o Ross Brawn e o Jean Todt, que foram os responsáveis por aquela decisão errada na Áustria. Nós voltaremos na sequência, a festa do pódio, as imagens, a comemoração do Rubinho. Fique ligado, Copa do Mundo, tá na Globo. Banco Real tem o crédito que você precisa para aproveitar a vida. Banco Real, o banco da sua vida. Perigo, a onda que garante seu combustível com rigoroso controle de qualidade. Você que se liga na Globo, Rubens Barrichello vence o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. Momento que ele cumprimenta ali o Coulter, o abraço de Rubinho e Michael Schumacher. A Ferrari aliviada, né, com esta vitória do Rubinho e de ponta a ponta, uma manobra sensacional na partida. Tá aí o Rubinho, o momento que saía do carro, o reconhecimento dos companheiros da equipe Ferrari, eles todos se aproximando ali, o abraço no Jean Todt, o afago na cabeça do Jean Todt e o beijo na Silvana, a mulher do Rubinho. Olha o abraço na esposa e o momento que Rubinho levantava o braço direito para comemorar a vitória, e uma vitória conquistada na pista, de ponta a ponta, com uma manobra na largada sensacional, o Rubens Barrichello. Tá aí a torcida da Ferrari, o Rubinho que tá lá com a bandeira do Brasil na mão direita, na expectativa do pódio. E vamos ouvir o hino nacional do Brasil no pódio da Fórmula 1. Desde o dia 30 de julho de 2000, quando o Rubinho venceu no Grande Prêmio da Alemanha. Aí o Jean Todt. E a comemoração do Rubinho. Olha aí o pódio, olha o Rubinho chegando com a bandeira do Brasil. O reconhecimento do Michael Schumacher. É um sentimento de alívio para o mundo do esporte. E para a Ferrari está claro isso. Aí o Rubinho comemorando. Pode abrir esse sorriso, Rubinho.
história do esporte na Fórmula 1. Rubens Barrichello de ponta a ponta. A emoção da Silvana. E aí o Rubinho recebendo o seu troféu. É justo, Rubinho. Pode comemorar. Mais uma vez o sorriso da Silvana. O Rubinho já minou ali o Eduardo, né? Homenageando o filho naquele gesto criado por Bebeto na Copa de 94. A Copa está sempre envolvida com essas vitórias. E mais uma vez o Brasil vencendo uma corrida em meio à Copa do Mundo. Quarta-feira. A emoção continua com o Brasil na Copa do Mundo contra a Turquia. Reginaldo Leme. Eu sinto, Reginaldo, que a Ferrari, todos, né, fora o Rubinho, está no momento de êxtase, evidentemente, né, de muita emoção, a mão no peito na hora do hino do Brasil, todos estão com os semblantes, com a expressão de alívio, Reginaldo. É isso que a gente nota no verdadeiro esportista como é o Schumacher. E a Ferrari refez a justiça, ou melhor, ela não repetiu a injustiça do Grande Prêmio da Áustria, era uma atitude até muito natural. Era aquela aposta na inteligência e no bom senso de Ross Brawn e Jean Todt, que eu repito, depois se abraçaram os dois ali, comemorando como se tivesse sido uma grande atitude. Na verdade, a gente sabe que é a obrigação de deixar o esportista disputar normalmente a sua posição na pista. Que nada disso tire o mérito da vitória do Rubinho de ponta a ponta, porque ele foi o melhor na corrida, disparado. E se você perguntar agora para o Schumacher quem foi o melhor piloto da pista, ele vai dizer foi o Rubinho. E o Rubinho com isso entra definitivamente na briga pelo vice, agora com 26 pontos empatado com o Montoya, tem o Ralf com 30, aliás o Montoya é 27, empatado com o Coulter em 26, tem o Montoya 27, o Ralf tem 30 e o Schumacher vai para 76. E um pontinho também do Massa, né? Para entrar na festa, fazer parte da festa do Rubinho. Terceiro ponto dele no campeonato, 11º colocado. Corrigindo, o quarto ponto dele no campeonato, então ele é 10º no campeonato. Os pilotos vão diretamente agora para a entrevista coletiva, os 3 primeiros, né? E a gente vai acompanhar. Normalmente eles trocam de macacão, o suor é grande nessa altura, depois de quase 2 horas aí, segurando mais de 800 cavalos ali nos braços. E aí a gente tem o depoimento dos 2 pilotos e daqui a pouco, depois da declaração do Rubinho, as atrações do esporte espetacular para você. Tudo sobre a Copa do Mundo e, claro, muito mais sobre esta conquista do esporte do Brasil com o Rubinho. Momento aí da vitória do Rubinho, da bandeirada e o abraço dos dois. Roberto, agora a gente torce para que não fique só nessa vitória do Brasil sobre a Alemanha, porque pode ser que domingo que vem a gente tenha outro encontro, né? Haja coração aí, Reginaldo. É bom nem pensar. Mas que jogo, né? Um Brasil e Alemanha que é inédito na história das Copas. O Schumacher já citou isso até. O que ele mais gostaria de ver é um jogo inédito como esse, uma final de Copa, e reconhecendo que o Brasil é melhor. É melhor, exatamente. Olha aí a festa do Rubinho. Momento que ele simbolizava, minava o filhinho Eduardo, que com certeza está sabendo, através das imagens, o que está acontecendo. A volta da vitória do Rubinho, muita comemoração. E a torcida da Ferrari aplaudiu muito, né? E aí vai começar a entrevista coletiva. Normalmente, European Grand os primeiros Prix depoimentos victory, são the feitos second em in his career inglês. for Rubens Barrichello, Michael Schumacher second, and Kimi Räikkönen in third for McLaren. Rubens, as I said, your second win, and you did so much of that on the opening lap. Talk us through the race. What a fantastic race! I mean, it's obviously we were so close at the start. We were looking for no mistakes. You know, just I was behind. I didn't really wanted to put Michael into a difficult situation. But then on the inside, I backed off a little bit, and I saw a McLaren going by. On the outside, so I just came out of the brakes, and it was very risky because it's very tight. So I had a good line out of one, and then I saw both Williams fighting. So I saw a gap again, and I went for it.
And because our car was so good on the first lap, I had a chance to quite quickly overtake Ralph, which made my race, really. It was that way. Now, when you came in for your second pit stop, you were in the lead of the race. When you came out, even though Michael was pressing very hard, you were still in front. How confident were you could be still in front when you got to the checkered flag? Well, obviously we were talking. I mean, myself, Ross, and the engineers, we were talking all through the race, and I reckon my car was really good for the whole race. There was nothing wrong. So we they let us push for a very long period, and some 10 laps to the end, they told us to concentrate on bringing the car home. So, but it was a fantastic race in terms of pushing and performance, and I want to thank everyone at Ferrari because the car was really good. Rubens, thank you. Michael, Rubens got into the lead. Ele agradeceu todo mundo na segunda pergunta. Ferrari disse que foi uma corrida fantástica, e na primeira começou dizendo que foi uma corrida fantástica, disse que não quis deixar o Schumacher numa situação difícil na largada, ele tirou um pouco ali o pé na hora da largada, que viu o buraco depois da disputa das duas Williams, e por ali ele foi. E na ultrapassagem sobre o Ralph, ele acha que ali ele ganhou a corrida. Agora está falando o Michael Schumacher. I knew I stay for one lap longer, so I had to be close and then use maybe the one lap more to my advantage. And I just was a little bit too close, and I lost control of it. Now, after the second stops, you were then caught up for the second time with Rubens. How much of a risk? Ele estava falando agora sobre a rodada do Michael Schumacher, dizendo que estava muito próximo do Rubinho, mas que perdeu o controle. Rodou e foi fora da pista, o que aumentou a diferença àquela altura entre o Rubinho e o Schumacher, que segue falando. Já o Rubinho vai falar em português. É normal essa sequência, primeiro em inglês e depois no idioma de cada piloto. Muito interessante o momento em que o Schumacher disse que apertou em cima do Rubinho porque ele queria passar o Rubinho no box, no pit stop. Por isso ele errou, por isso ele rodou. Michael, thank you. Kimi, we saw you in the press conference here once before. That was your first race for McLaren. Agora a pergunta para o Kimi Raikkonen da McLaren, o terceiro. Are you here to stay? We're going to see you more often? Yeah, I hope so. I think so. This year I would have been more often here, but I had quite a bad luck. Pergunta para o Raikkonen se ele vai frequentar mais vezes o pódio. Vamos ver o que ele fala. The first race was good in the podium, and I think so was a good race for us today. Now you had a ringside seat, it could be said, behind Juan Pablo Montoya and your teammate David Coulthard, all very close together. What did you see of their accident going down into that first turn? Sobre a dividida entre o Coulthard e o Montoya, que ele estava logo atrás acompanhando. Defending the line inside, and David tried to go around the outside, and then I think so. I don't know really what happened, but Montoya got bit sideways and hit David, and that was end of the race. And for me, I was quite lucky. I got past. Não deu para ver muito bem, mas que a manobra do companheiro David Coulthard, na opinião dele, estava correta. É o que está dizendo aí o Kimi Raikkonen, o finlandês. He's coming in on the same lap, and I just stayed behind him and pushed after that. Kimi, thanks very much. Rubens, next stop Silverstone, a circuit you know very well. What chance a second win? Próxima corrida, Silverstone. O que você acha a respeito da próxima corrida? I enjoy the circuit very much. I enjoy the atmosphere there. For me, it's like a home as well because I've been testing there for so long, and hope the weather is okay. It's going to be a good race. Ele se sente em casa em Silverstone, gosta muito e, enfim, otimista. Agora vai falar em português, vamos ouvi-lo. Uma corrida fantástica, eu acho que do começo ao fim, no começo da prova eu tive a sorte de com certeza, passar todos os meus adversários que estavam à frente, e foi fantástico. Eu acho que não tem muito o que falar, a performance do carro era superior a todos os outros. A gente perdeu um pouco ontem na classificação, mas hoje na corrida estava realmente fantástico. E eu agradeço muito o time por ter me dado esse carro e por ter deixado eu permanecer. Eu acho que foi sensacional a maneira como o time reagiu, e acho que essa corrida vale como uma grande vitória. Obrigado. Rubens, thank you. Michael, please. Muito bem, portanto, a palavra do Rubens Barrichello, e a gente vai chegando ao fim da cobertura da fantástica vitória de Rubens Barrichello, de ponta a ponta no Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. A nossa homenagem para você, Rubinho, e para você de todo o Brasil, que na sequência fica com o Esporte Espetacular, o tema da vitória. Copa do Mundo está na Globo.
Brasil! Fórmula 1 2002. Oferecimento Novo Corsa, o superdotado.